part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Católica Lisbon. O meu nome é Andréa Hidalgo, faço parte da equipa da formação de executivos, mais concretamente da equipa de programas de inscrição aberta, onde sou responsável pelo acompanhamento de vários programas, entre os quais o ESG Strategy and Reporting. O objetivo desta sessão é dar a conhecer o programa e para isso contamos com os 3 diretores de programa, a professora Conceição Lucas, a professora Margarida Couto e o professor Paulo Câmara, a quem desde já agradecemos o enorme contributo e disponibilidade. A nossa previsão é que esta sessão tenha uma duração de aproximadamente 45 minutos, que vamos tentar ao máximo cumprir, até porque estamos aqui na hora do almoço e vamos tentar conciliar com todas as outras tarefas do nosso dia-a-dia. Gostaríamos muito que esta sessão tivesse uma dinâmica interativa, ou seja, que fossem colocando questões para podermos, no fundo, esclarecer todos os presentes, ou seja, que não se cingisse a uma mera apresentação, porque podemos não tocar em todas as questões que os nossos participantes tenham. Para isso, nós temos aqui um espaço de Q&A, onde poderão escrever todas as perguntas e deste modo conseguiremos ir respondendo ordeiramente, ou seja, à medida que for sendo oportuno, vamos fazendo aqui a resposta. Se for uma questão mais relacionada com o conteúdo, serão os diretores de programa a responder. Se forem questões mais de ordem logística, operacional, administrativa, então eu farei o esclarecimento. Relativamente ao programa propriamente dito, dizer-vos que foi criado o ano passado com o objetivo de contribuir de uma forma prática e integrada na ajuda às empresas a responder aqui no novo quadro regulatório da sustentabilidade. Nós realizámos a primeira edição entre outubro e novembro de 2024, completamente esgotada, portanto ficámos ainda com algumas pessoas de fora a quem agora esperamos dar resposta com essa nossa edição, com esta nova edição. Tivemos um feedback muito positivo, mas ainda assim, e como fazemos sempre, portanto, tendo por referência as avaliações dos nossos participantes e a nossa própria percepção, foram feitos alguns ajustes ao programa para esta segunda edição, que terá início agora no próximo dia 13 de março, já está aqui composta, mas ainda temos candidaturas a decorrer até ao dia 6 de março. E, portanto, o objetivo é que agora nestes últimos tempos, todas as pessoas que possam ainda estar com algumas dúvidas, algumas questões, possam esclarecer, e é muito o objetivo desta sessão. Eu não me vou alargar mais, até porque queremos mesmo cumprir aqui a duração da sessão. Vou já passar a palavra de imediato ao Dr. Paulo Câmara, que fará aqui uma primeira apresentação do programa, e uma vez mais agradeço quer aos nossos diretores de programa, que são também os professores desta oferta formativa, e também, sem dúvida, a todas as pessoas que quiseram vir passar connosco estes 45 minutos e ouvir-nos um bocadinho, e espero que corresponda às vossas expectativas. Muito obrigada. Muito obrigado, Andreia, e uma boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão informativa sobre o programa de executivos ESG Reporting and Strategy. É um programa que teve, como já foi dito, uma ótima primeira edição, foi um sucesso muito grande e temos uma segunda edição e a ideia deste espaço
de divulgação é precisamente de dar a conhecer os termos em que esta segunda edição vai decorrer. O meu nome é Paulo Câmara, eu sou professor de Direito, sou advogado, tenho um envolvimento nestas áreas do ESG do ponto de vista prático e também do ponto de vista da investigação. E este é um programa interdisciplinar, começo por dizer isso, que procura preparar profissionais a entender o quadro dos reportes ESG e toda a envolvente que está associada. Portanto, há aqui um grande enfoque na preparação, no conhecimento e preparação dos reportes ao abrigo da CSRD e da ESRS, portanto, dos marcos normativos europeus, do ponto de vista do reporte anual de sustentabilidade, e aquilo que são objetivos deste programa é propriamente de discutir as melhores práticas, como dar, em termos concretos, resposta aos reportes, como preparar as bases dos primeiros reportes, e depois há uma interação muito importante que é a partilha de experiências profissionais. Na primeira edição tivemos muitos diretores de sustentabilidade, pessoas ligadas às empresas, e portanto que têm esta preocupação, têm em cima da sua agenda, têm que, de facto, lidar em concreto com a preparação dos reportes ESG. Importa também dizer que o nome do programa, portanto, Strategy and Reporting, procura dar um cunho estratégico do reporte ESG. E, portanto, isto não é só box ticking, não é só um tema de compliance, é um tema de transformação das organizações e, por isso, o programa oferece mais do que apenas as sessões sobre reporte. Portanto, há, desde a primeira edição para a segunda, agora na segunda edição, um maior enfoque ao tema da taxonomia. E há também uma preocupação transversal de tratamento de temas como a medição dos gases com efeitos de estufa, a preparação do plano de transição, os impactos que há sobre a administração, os impactos que há sobre a litigância, sobre a responsabilidade empresarial, sobre as remunerações. E, portanto, é de facto um programa integrado e bastante completo que vos será aqui oferecido. Além disso, é importante também sublinhar como característica distintiva os momentos, que serão 3, de conhecimento de jornadas de sustentabilidade de empresas de referência. E, portanto, durante 3 almoços haverá uma exposição de cerca de 40 minutos de uma empresa de referência, nacional ou estrangeira, e esse contacto com aquilo que é o caminho, com o trajeto de empresas que estão um pouco mais à frente neste processo da preparação dos reportes, é também muito importante para conhecer de perto, para interagir e para ter uma noção mais granular e mais nítida daquilo que são dificuldades e caminhos para o cumprimento do reporte de sustentabilidade. Por outro lado, há no tema central do reporte de sustentabilidade, e, portanto, o cumprimento das regras da CSRD e das ESRS, das European Reporting Standards, Sustainability Standards, a participação de uma consultora especializada que é a SLR Consulting. Esta participação já era assegurada na primeira edição. Sucede, no entanto, que na primeira edição uma parte das intervenções eram presenciais e outra parte eram online. Ora bem, nós fizemos aqui um esforço grande, e suponho que muito importante, para termos todas as sessões como sessões presenciais. Portanto, este é um programa que é inteiramente presencial, o que é muito melhor do ponto de vista da assimilação dos conteúdos, mas também da interação, da partilha, da capacidade e possibilidade de colocar questões específicas e que interessem a cada um dos profissionais que está presente. Outra nota também que eu gostava aqui de sublinhar tem que ver com a direção do programa, composta por mim, pela doutora Margarida Couto e pela doutora Conceição Lucas, pessoas com caminhos diferentes, mas que fazemos um acompanhamento muito próximo do programa. E, portanto, desse ponto de vista, não é, digamos, um programa como outro em que os diretores aparecem na primeira sessão e depois só na última. Nós, de facto, procuramos um acompanhamento muito, muito próximo, de modo a dar resposta a todas as questões e a permitir um pleno aproveitamento desta experiência do ponto de vista do reporte ESG. Como eu dizia,
os destinatários deste programa são todos os profissionais que trabalham nestas áreas e, portanto, quer pessoas das empresas que estão ou nas áreas financeiras ou nas áreas de sustentabilidade e que têm que preparar administradores. Tivemos, aliás, administradores, o CFO de uma grande empresa na primeira edição, empresas que tenham que dar consultoria a outras, não é? Portanto, aqui na área da consultoria, que é também uma indústria importante, também muitas pessoas, e da área da auditoria, portanto, que também tivemos. Portanto, de facto um perímetro muito amplo de destinatários que procurem este deep dive dentro do tema do reporte de sustentabilidade e de temas conexos. A qualidade das pessoas que estão no programa, portanto, dos participantes, também é um aspecto a salientar, e isso permite uma dinâmica em sala totalmente diferente. Portanto, há muitos exercícios práticos, há muitos exercícios em grupo, há um apelo muito grande a aulas interativas. Hoje, de facto, a formação de executivos tem que ser uma formação dinâmica, tem que ser uma formação que vá diretamente de encontro àquilo que são as expectativas de cada profissional. E, portanto, nós estruturámos o modelo deste programa desse modo, de modo a que haja efetivamente uma grande participação de todos e formas, digamos, práticas de olhar para estes temas. O facto de haver aqui também um professor de Direito, não pensem que isto vai ser uma densidade muito grande, evidentemente que as regras têm que ser compreendidas, mas evidentemente que são para nós juristas, é um programa que se dirige sobretudo a pessoas, como eu dizia, das áreas de contabilidade, de finanças, de sustentabilidade, de apoio às administrações, pessoas das administrações, das empresas, e é isso que este programa procura oferecer. Como a Andreia já referiu, nós temos agora um período de inscrição até início de março e estamos aqui, evidentemente, para prestar todos os esclarecimentos adicionais que sejam os necessários. E para esse efeito eu daria a palavra agora às minhas colegas, a Margarida Couto e à Conceição Lucas, para acrescentar outros aspectos importantes sobre este programa e depois para começarmos a dar resposta às vossas questões. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu acho que tu, enfim, disseste ou tudo ou quase tudo. Eu queria só fazer aqui, se calhar, dois single outs. Um enfim, eu tive envolvida e, enfim, para quem não me conhece, eu apareço nisto e na coordenação deste curso, muito ligada à atividade que tive durante 6 anos enquanto presidente do Grace Empresas Responsáveis, e foi aí que me apercebi, enfim, da extrema necessidade que as empresas tinham de aumentar o nível de literacia e de se capacitarem nesses temas, e portanto foi aí também que lancei este desafio à Católica e que apareço na co-coordenação deste curso. E para mim a grande singularidade deste curso, e eu estava a enquadrar este tema, sei do que falo porque estive ligada ao lançamento de vários cursos de sustentabilidade, porque enquanto presidente do Grace eu tinha que garantir que essa literacia era aumentada e que as universidades começavam a acordar para estes temas. Mas aquilo que eu sinto ser a grande singularidade deste programa não é só o número de horas que dedica ao tema do reporte ao abrigo da diretiva e ao abrigo das novas normas de sustentabilidade, os célebres ISRS, o que já de si é bastante singular. Eu não conheço nenhum outro programa que dedique mais de 20 horas ao reporte, ao abrigo da diretiva, e eu sei bem o tormento, passo a expressão, que isso está a ser para as empresas, até porque eu própria faço parte de conselhos de administração de uma empresa cotada e, portanto, acompanho no dia a dia tudo, enfim, todo o esforço que isso representa. Mas não é só pelo número de horas, é um aspecto que o Paulo focou, mas que eu gostava de salientar, que
estas horas serem lecionadas não por alguém que sabe a teoria, mas por alguém que está todos os dias no terreno a ajudar as empresas. E eu acho que isso, pelo menos nós na primeira edição sentimos muito, e o feedback que tivemos foi muito esse, o facto de quem está a lecionar essas horas já ter ajudado muitas empresas a fazer relatórios de sustentabilidade ao abrigo destas normas, de facto, eu acho que muda tudo e porventura para mim é a grande singularidade deste programa, que verdadeiramente eu acredito, e também baseado no feedback que tivemos, que capacita verdadeiramente os participantes a porem a mão na massa e a terem efetivamente, se for o caso, se for esse o seu papel nas empresas, a terem efetivamente que começar a trabalhar no reporte das suas empresas, e nomeadamente mesmo aqueles que já são de empresas cotadas e que já tiveram que passar por isso este ano e que sabem os desafios que tiveram, acreditem que se passarem pelo programa vão resolver esses desafios, se não todos, pelo menos quase todos, porque também é uma oportunidade única de esclarecer dúvidas com uma pessoa que de facto tem imensa experiência, mas sabe muito, mas é um sabor de experiência feita. Eu sei muito sobre ISRS, mas é uma experiência teórica. Eu sei porque estudo, mas nunca fiz. É uma experiência, é um saber completamente diferente e, portanto, esse era um single out que eu queria fazer. E o outro também, até porque, enfim, fazendo jus ao facto de eu ter acabado por vir ter a este destino enquanto co-diretora deste programa, que foi muito, como eu disse, fruto da minha atividade, que já terminou como presidente do Grace até ao ano passado. Os associados do Grace têm um desconto de 20% neste programa. Não sei se aqui na audiência estão, enfim, pessoas que façam parte das mais de 350 empresas que são associadas do Grace, mas também acho que é um aspecto interessante, porque apesar de tudo 20% é um desconto muitíssimo significativo, e sei que numa altura em que há tantos investimentos a fazer ao mesmo tempo, também pode ser um elemento de informação importante a reterem. E acho que eram estes os meus 5 questões de contributo para esta conversa, antes de passarmos à Conceição e depois, se calhar, à parte mais importante, que é esclarecer eventuais dúvidas que os presentes tenham. Conceição. Bom dia. Obrigada, Margarida. Obrigada, Paulo, pelas introduções. Eu sou dos 3 diretores, a única que não sou jurista. Sou formada na Católica há alguns anos, em gestão de empresas. A minha vida é muito na área financeira, ultimamente financeira, das finanças sustentáveis, como é que se preparam as empresas para serem financiadas juntamente com os seus planos e as suas ações de transição, enfim, de descarbonização, neste percurso de ESG, mas não só. Portanto, todas as alterações que são feitas internamente nas empresas, como é que depois se financiam os investimentos associados a essas ações, e ultimamente também tem estado muito ligada, como disse a Margarida e o Paulo, a áreas de energia. Portanto, também tenho uma prática e experiência no que são os desafios enfim, destes temas de ESG na prática nas empresas, e nomeadamente em médias empresas, em grandes empresas, não necessariamente, enfim, nas micro, embora essas também, enfim, também tenham, como é óbvio, sejam impactadas por estes novos paradigmas. Portanto, eu diria que este curso, para além do que os meus colegas já disseram, é um curso muito complementar. É um curso que toca não só a vertente, como já vimos, a vertente da regulação, mas toca também depois a montante e a jusante para preparadores deste tipo de reporte e para utilizadores e decisores. Como é que é o percurso, como é que se faz na prática, o que é necessário, temos que ter toda a gente à volta da mesa, ou é só o diretor de sustentabilidade ou o diretor financeiro fechados na sua sala que preparam este reporte, ou mesmo o diretor jurídico? Não. Portanto, como é que se faz na prática, como é que se abraça, digamos, este desafio, que é um desafio de não retorno,
mais afinado, menos afinado, mas não há retorno, porque o nosso planeta e a humanidade não permite, e portanto é preciso realmente sabermos caminhar. Vamos com certeza, se calhar não o fazer da forma ótima no primeiro reporte, mas vamos caminhando, e é para isso que nós estamos aqui, é para vos ajudar neste percurso, com uma complementaridade grande de matérias, desde a parte estratégica, à parte regulatória, mas também à parte financeira, à parte dos planos de transição. Como é que se faz? Já vi aqui também, não sei se posso adiantar aqui nas questões, a quem se destina este curso, e portanto, enfim, julgo que teremos respondido já que é para os várias funções, várias profissões, portanto, podem ser juristas, podem ser economistas, podem ser auditores, podem ser contabilistas, podem ser gestores de topo, podem ser técnicos ligados mais à parte dos mecanismos que é necessário, dos instrumentos que são necessários para chegarmos a um diagnóstico das empresas em termos de ESG, e depois que caminho é que se quer fazer, contanto, como é óbvio, com o tema principal, que é o relato. E o relato, porquê? Porque para fazermos este percurso nós precisamos de informação, todo o mundo precisa de informação. E a Europa está a fazer um trabalho grande nessa área, juntamente com outras geografias e outros países, mas basicamente o que nós precisamos, como eu disse, para caminharmos é a standardização da informação, e é por isso que é tão importante termos realmente estas medidas, este quadro regulatório, para podermos cingir-nos ao que é pedido, mas todas as entidades, todas as empresas, todos os organismos possam ter, no fundo, o mesmo tipo de informação. E julgo que isso é muito importante também perceber. Mas, como é óbvio, deixava aqui aberto aos meus colegas para responderem, se calhar, às outras questões. Nessa parte, complementava também, acho que há uns destinatários menos óbvios, mas que eu acho que se vai pagar caro essa falta de literacia um bocadinho mais à frente, nomeadamente nas empresas cotadas, naquelas que vêm a seguir também, mas nomeadamente nas empresas cotadas, acho que se está aqui a gerar um gap que a mim me preocupa bastante, que é ao nível das auditorias internas. Ou seja, o Paulo já falou que obviamente o curso também se destina muito a quem tem que prestar o serviço da auditoria, porque como todos sabemos, o relato de sustentabilidade também vai ter que ser auditado, tal como hoje é o relato financeiro, e portanto, obviamente, quem trabalha em auditoria, no sentido da auditoria externa, tem todo o interesse não é só o interesse, a própria diretiva torna obrigatório para poderem auditar que façam prova de que fizeram formação na matéria. Portanto, esses, digamos, são os destinatários óbvios. Mas depois, por exemplo, as comissões de auditoria das empresas cotadas, porque pelo menos as empresas cotadas têm que ter um órgão responsável pela auditoria, também têm que garantir, enquanto antes só garantiam o tema relacionado com as auditorias financeiras, agora também vão ter que passar a garantir que têm processos dentro de casa, digamos assim, que garantem que também que a auditoria interna de sustentabilidade é assegurada, e nomeadamente que há pelo menos um membro da Comissão de Auditoria que tem conhecimento nas normas e que as acompanha, sabe se estão a ser cumpridas ou não, que mesmo ao nível de outros departamentos da auditoria interna que prestam assistência à Comissão de Auditoria, dos controlos internos e por exemplo, de departamentos de risco, porque no final do dia todos nós sabemos que muito disto tem a ver com gestão de risco, portanto são outras das pessoas, no meu entender, destinatários menos óbvios deste tipo de programa, mas muito acerca de gestão de sustentabilidade tem a ver com gestão de risco, obviamente não só, também tem a ver com maximização de oportunidades, mas também se não soubermos gerir o risco, não sabemos maximizar as oportunidades, e portanto as pessoas ligadas ao risco dentro das organizações acho que também são destinatários menos
menos óbvios, mas muito apropriados deste programa. E, portanto, eu acho que a panóplia, os departamentos legais, porque no final do dia isto não deixa de ser compliance, obviamente, como o Paulo referiu, nós queremos que o curso seja muito mais que compliance, queremos que as empresas percebam que há uma abordagem estratégica à sustentabilidade e que se isto for só um exercício de compliance, provavelmente é um exercício essencialmente maçador e burdensome, ou seja, causador de constrangimentos. Claro que tem que ser feito, mas isto vai muito para lá da compliance, mas também é compliance e, portanto, tipicamente os departamentos de compliance, ou quando não há departamento de compliance, o legal das organizações, que é quem mais ou menos dá um olho para que o cumprimento das regras seja feito, também faz todo o sentido estar envolvido. Eu quase que diria que é ao contrário, ou seja, isto está-se a tornar tão abrangente que quase não há uma estrutura dentro da organização que não seja tocada por isso. Por exemplo, nós na última edição tivemos pessoas ligadas aos recursos humanos e eu lembro-me disso ter causado surpresa. A mim não me causou surpresa nenhuma, porque o reporte é ESG, o grosso do S são as pessoas, as pessoas na nossa cadeia de valor. Claro que são as pessoas que tipicamente estão nos recursos humanos, agora não se chama assim, tem nomes, pronto, já mais people and culture, o que for, mas aquilo que antes se chamava recursos humanos, claro que são pessoas que vão ser chamadas à linha da frente na altura em que tudo isto tiver que ser preparado. E, no entanto, se calhar não são top of mind quando pensamos em destinatários óbvios deste curso, mas faz todo o sentido, porque o S, em muitas organizações, é quase que até o pilar mais importante, porque o E já vem muito adquirido, o G, o governance, enfim, esperemos que também, e muitas vezes onde há mais progresso para fazer até é no S, e, portanto, muitas vezes os departamentos de recursos humanos têm, e esses então é que têm estado muito longe disto tudo e, portanto, até têm mais, digamos, a aprender e a precisar de se capacitar. Portanto, relativamente a essa questão, não sei se o Paulo quer dar mais algo mais, chega, mas acho que os destinatários são bastante diversos. Sim, é só para dizer, eu creio que os padrões de relato de sustentabilidade são a nova gramática da gestão das empresas e, na verdade, nós tratamos disso. O próprio processo de relato obriga à mobilização de várias áreas e que não é só a área de sustentabilidade, que era a área de compras, a área de recursos humanos, falámos disso agora. A própria administração vai ser muito pressionada a ter mais literacia do ponto de vista da sustentabilidade. Portanto, hoje fala-se muito na questão da literacia ESG. De facto, isso também é uma preocupação de todas as áreas técnicas das empresas, mas também da administração, dos órgãos de fiscalização, dos auditores internos, dos auditores externos. E, portanto, há aqui, de facto, um tema que antes era um tema de nicho, agora é um tema mainstream, no sentido que todos nós temos que ter skills, temos que ter aptidões nestas áreas e, portanto, de facto, é muito amplo o leque de destinatários a que o programa se dirige. Eu já agora aproveitava também para dar resposta a outras questões que aqui têm surgido, só para não haver, do ponto de vista dos conhecimentos prévios necessários. Quer dizer, nós evidentemente que privilegiamos as pessoas que tenham um envolvimento no trabalho com as empresas, não é? Mas não há aqui nenhuma validação. Já tivemos pessoas mais jovens, outras mais séniores. Não há aqui nenhum requisito à partida que seja necessário para frequentar o grupo. Evidentemente que devem ser pessoas que tenham já alguma experiência profissional, mas eu nem quantificaria essa experiência profissional e volto a dizer, tínhamos pessoas muito jovens na primeira edição. O curso funciona às quintas à tarde e às sextas-feiras todo o dia e, portanto, é um modelo compactado. Começamos no dia 13 de março e vamos até ao dia 11 de abril e, portanto, a ideia é mesmo, durante aquelas 3 semanas, haver uma imersão do tratamento nestas matérias, outra questão que foi tratada. E, portanto, começando a 13 de março, o prazo de candidatura é 8 de março, como foi aqui dito pela 6 de março. Andreia. Perdão? 6 de março.
6 de março, 6 de março. E tenham cuidado porque este curso tem lugares limitados, não é? E, portanto, nós já na primeira edição houve pessoas que já não conseguimos, que já não se conseguiram inscrever, portanto, não deixem, não cometam o erro português que às vezes as pessoas fazem, que é deixar tudo para a última hora. Quanto à questão de acompanhamento das aulas à distância, a dinâmica toda é uma dinâmica muito presencial, não é? Os programas de executivos permitem, eu suponho que é uma ou duas vezes a participação à distância quando há factos extraordinários, mas as pessoas que não estão na sala não é a mesma coisa, não é? Mas pronto, mas isso, casos excepcionais, nós tínhamos uma mãe que um dia que teve que ficar a tomar conta do filho. E pronto, e acompanhou a sessão a partir de casa, portanto, essa flexibilidade Bom, com se me limites. permites, também tivemos pessoas que vinham de longe, algumas de muito longe, e às vezes, sei lá, uma vez ou outra, sei lá, vir, um era de Braga, se bem me lembro, não era propriamente, mesmo em termos familiares, completamente compatível, portanto, há alguma flexibilidade. Quem mais perde em estar online é o participante, porque de facto as dinâmicas são muito preparadas para a sala de aula, até porque há uma componente muito prática, que é muito difícil, ou pelo menos mais difícil de acompanhar online, digamos assim. Outra questão tem que ver com os descontos. Há descontos, além dos associados de Grace, também há descontos para os alumni. Talvez a Andrea aqui possa dar informação. Sim, claro que sim. Então, para além da redução que aplicamos às empresas associadas do Grace, que a professora Margarida já referiu, e que nesse caso são 20%, nós também temos uma redução que é transversal a todos os programas da formação de executivos de 10% para todos os antigos alunos da universidade, sejam alunos de curso de grau ou não, pode ser apenas de programas da formação de executivos, salvaguardar que não são cumulativos, ou seja, os 10% da alumni com associados Grace, portanto são descontos completamente diferentes, e depois temos algumas empresas parceiras com as quais trabalhamos e que também existem algumas reduções, mas isso depois tem que ser visto caso a caso. Portanto, estas são as reduções que estão previstas. Uma vez que o professor Paulo me passou a palavra, eu aproveito só aqui para responder aqui uma outra questão que estava aqui mais relacionada com a parte mais operacional. O professor Paulo já referiu aqui em relação até quando é que se podiam candidatar, portanto, até ao dia 6, que já foi referido. E não, penso que não. Pensava que ainda havia aqui mais alguma questão aqui para a minha área, mas penso que não. Penso que ainda existem aqui mais 2 ou 3 questões, mas que andam muito à volta desta situação dos destinatários. Sim. Eu já agora aproveito também para dar uma resposta à Patrícia Rodrigues, no fundo, que se apresenta como diretora-geral de uma empresa de consultoria em biodiversidade. Patrícia, as consultoras vão ser fundamentais neste processo de maior literacia e de maior conhecimento e aptidões na área ESG. E, portanto, há todo o lugar para as pessoas da consultoria na participação destes programas. Já tivemos um número significativo na primeira edição. E essas pessoas depois vão para o terreno fazer o seu trabalho. O facto de haver aqui uma especialização em biodiversidade, bom, esse é um dos pontos importantes do ponto de vista ambiental, também é tratado nas ESRS, para algumas empresas pode ser um aspecto que seja muito relevante, enquanto que o princípio da dupla materialidade, e portanto, desse ponto de vista, eu creio que há toda a pertinência numa pessoa com o seu perfil, com a sua senioridade, também fazer o investimento. No fundo, a pergunta que nos faz é se pode ser um bom investimento. Eu creio que sim, o envolvimento nestes cursos tem, digamos, o feedback que nós recebemos dos participantes é muitíssimo, muitíssimo bom. Nós ainda há pouco tempo tivemos na sessão de entrega dos diplomas, que é uma sessão, enfim, onde todos os participantes se voltaram a reunir. E de facto são pessoas que disseram: bom, nós nas nossas empresas, nas nossas organizações, de facto tiramos uma utilidade muito elevada daquilo que foi esta experiência do programa,
E, portanto, fazendo fé nestes testemunhos, não é? E evitando ser aqui juiz em causa própria, mas só fazendo referência aos testemunhos que nós ouvimos, destas pessoas com as quais, devo dizer, até mantivemos contacto, porque são pessoas que no fundo se envolveram também no programa e que gostaram ao ponto de depois criar um contacto mais próximo connosco. Todos eles foram bastante elogiosos. E na primeira edição, e para ser muito sincero, eu acho que a segunda edição é uma edição que até é melhor, porque temos mais carga de taxonomia, não há aulas online, e portanto, desse ponto de vista, em resposta se é um bom investimento, eu julgo que há elementos objetivos para responder em sentido afirmativo. Mas talvez a Margarida e a Conceição também possam acrescentar outros elementos sobre esta questão, o que é um bom investimento na formação e sobretudo para pessoas que têm já uma formação com algum grau de especialização. Eu voltava de facto a referir que acho que naquilo que é mais difícil e quem está ou com a mão na massa, que neste momento são essencialmente as empresas cotadas. Eu sei que há algumas empresas que vêm na fase seguinte do reporte e que já se estão a preparar, mas infelizmente as empresas preparam-se muito em cima da altura em que têm que se preparar e, portanto, as empresas que neste momento estão a sentir a verdadeira dor do reporte são as empresas cotadas, que estão em plena preparação do reporte, têm que o acabar até ao próximo mês. E eu sei bem que é um exercício doloroso, é um exercício difícil, é um exercício que requer muita aprendizagem. E o facto de se poder recorrer, eu não sei se há aqui alguém que esteja a passar por isso, mas se esse alguém aqui tiver, imagino que é poder recorrer a um especialista para todas as dúvidas que tiver, e mais do que isso, depois, que é outra coisa que nos dizem os participantes. Ainda outro dia estava à conversa com um que me dizia que tinha imensa pena de não ter o telemóvel da formadora, foi-lhe telefonar e apesar de não ter o telemóvel da formadora, pelo menos tinha um deck de 180 ou 190 slides ou o que seja, em que não havia quase questão nenhuma que não tivesse ficado lá abordado. Ou seja, eu acho que o facto de se poder recorrer a alguém que aborda o tema não pela teoria, mas pela prática, para quem tem que estar com as mãos na massa, de facto, acho que mais que justifica o investimento, porque acho que poupa imensas dores. E sinceramente, sem querer tirar nenhum espaço aos consultores, porque acho que sem eles não vamos lá, as empresas não conseguem ir lá sem ajuda, mas também acho que se poupa muito dinheiro em consultoria, porque é evidente, quanto mais capacidade houver dentro das organizações, menos ajuda precisamos de terceiros, e acho que o programa está muito construído para esta abordagem hands-on, ou seja, das pessoas saírem de lá com capacidade de saberem fazer, ou ajudar a fazer, ou ajudar a explicar. Eu vejo às vezes quão difícil as equipas que estão no terreno, quão difícil elas acham explicar aos boards porque é que demora tanto, porque é que é tão complicado, porque é que é preciso tantos dados, porque é que é assim, porque é que é assado. E pronto, e acho que o programa ajuda a tudo isso. Por outro lado, eu acho que, por mais que agora o terreno pareça acidentado, a sustentabilidade, pelo menos na Europa, veio para ficar, e não ter literacia em sustentabilidade, eu acho que é um bocadinho mal comparado com não falar inglês, não é? De qualquer dia, é um bocadinho como não falar inglês, ou seja, há básicos que, se queremos estar no mundo corporate, no mundo business, que é um mundo que já foi mais globalizado, mas que apesar de tudo continua a ser, não falar esta linguagem, não dominar esta gramática, eu acho que é uma desvantagem competitiva. E, portanto, tudo o que for investir em vantagem competitiva, eu também diria que é um bom investimento. Eu, se calhar, aproveitava aqui para responder à Sofia Queiroz, portanto, equipas responsáveis de Health, Safety and Environment. Eu diria que são muitas vezes a gênese de alguns dos temas que nós vamos falar e que estão plasmados exatamente nas exigências de reporte. Porque quem faz, por exemplo, medições já
de Key Performance Indicators, os vulgos KPIs, em HSE, portanto em HSE, normalmente tem uma boa base, porque já faz algumas medições, tem uma boa base depois para criar aquilo que poderiam ser objetivos de mais médio e longo prazo nesta sua caminhada do ESG. Ou seja, muitas vezes, e eu própria tenho experiência prática disso, os departamentos, as áreas de HSE, portanto Health and Safety, são realmente geradoras e são muitas vezes a origem do que surge depois como medições mais alargadas, informação, envolvimento das pessoas, cá está, das pessoas, das organizações, também de fornecedores, portanto, de cadeias de valor, porque nestas áreas muitas vezes é aqui que está exatamente a ligação, muitas vezes, com estes temas, portanto, eu diria que é realmente que são boas equipas para poderem frequentar aqui o nosso curso. Também para responder aqui a uma outra pergunta sobre as áreas das finanças. Portanto, eu já referi que toda esta área está muito ligada com as finanças, portanto, os juristas e os financeiros aqui trabalham em conjunto, e eu diria que há mais uma categoria óbvia que não está aqui presente na direção, mas que são os engenheiros, portanto, nós não, estes temas são temas muitas vezes técnicos, são temas que quando se vai fazer um plano de transição é necessário ter ações concretas sobre muitas vezes tecnologias, principalmente quando se relaciona com o ambiente, que às vezes algumas ainda estão a ser desenvolvidas, outras não existem em Portugal, outras existem e são originadas até em Portugal, porque nós somos portugueses, enfim, têm muito sucesso realmente em startups, tecnologias novas e de inovação. Portanto, eu diria que há toda uma interligação, não podemos separar juristas de financeiros, financeiros de engenheiros, enfim, de outras competências, porque vamos ser todos precisos para fazer este projeto. E até, enfim, contra mim e contra o Paulo, mas diria até que se eu tivesse que escolher, fazem mais falta os financeiros que os juristas. Acho que os juristas vão no banco de trás, porque tudo isto no final do dia implica escolhas de investimento, implica decisões de CAPEX, implica coisas que eu não confiaria a um jurista, preferia confiar a um financeiro, a um CFO, ou uma equipa financeira, e não propriamente a um jurista. E isso eu acho que se nota imenso nas empresas. Há muitas equipas de empresas cotadas que estão a ser lideradas pelo CFO, e não propriamente por nenhum departamento jurídico ou sequer pelo departamento de sustentabilidade, porque perceberam que é preciso a chave do cofre para decidir a trajetória, não é? E, portanto, isto sem a malta financeira não se faz de todo. Mais depressa dispensava o jurista do que dispensava o financeiro. Até porque os bancos fazem muitas perguntas incómodas, digamos assim. Às Portanto, hoje em vezes dia também são os não sabe bancos, as responder. seguradoras, os acionistas, enfim, vêm muitas perguntas de muito lado sobre estes temas do ESG e do reporting. Tens razão, Margarida. Sobre o Só Porto, duas palavras finais para questões que ficaram pendentes. Há aqui uma pergunta sobre se existe algum programa similar na Católica do Porto. Não existe, com estas características, de facto não existe, e tivemos algumas pessoas que vinham de facto do Porto, que se organizavam para estar isso na primeira edição, portanto, de facto não existe programa similar na Católica do Porto. E depois há a questão colocada pela Vera Pereira, se o programa tem utilidade para os técnicos de elaboração do relatório, para uma visão geral da gestão. Eu suponho que esta questão já foi respondida, mas eu repito, para ambos, não é? Portanto, quer para as pessoas que vão estar hands-on com os relatórios, quer para os gestores que querem compreender, sobretudo, as escolhas estratégicas que vão estar incluídas no processo de preparação do relatório. O relatório
digamos, o fim da linha, mas há muitas decisões, muitas a determinação de muitos objetivos, de metas estratégicas, e de políticas, e tudo isso tem que ser feito também com o contributo das áreas dirigentes, das áreas de gestão. E, portanto, de facto, o programa dirige-se a ambas essas categorias. E talvez agora dessa palavra à Andreia, não é? Eu suponho que o Muito tempo bem. já finalizou, Sim. não sei se há uma palavra final da Conceição e da Margarida. Ou seja, Sim, não sei se querem acrescentar algo, não? Então, Das pessoas terminar a hora. muito bem, muito bem. Eu penso que tivemos aqui uma excelente sessão de informação. Acho que, do ponto de vista da apresentação do programa e depois complementando com todas as questões que foram colocadas, ao longo da sessão, e, portanto, quero uma vez mais agradecer aqui aos nossos professores toda a disponibilidade, todo o empenho, todo o contributo que nos têm dado, quer no desenvolvimento do programa, quer agora nesta sessão de informação. É o que eu acho que foi mesmo muito útil e que esclareceu muitas questões. E agradecer também a todas as pessoas que estiveram connosco ao longo destes 45 minutos. Esperamos ter ido ao encontro das vossas expectativas, esperamos ter respondido a todas as questões, mas se por alguma razão persistir alguma questão, persistir alguma dúvida, por favor, voltem ao contacto connosco. Têm o meu e-mail. Dentro de alguns dias vão receber aqui a informação sobre a gravação desta sessão, onde podem voltar aqui a ver a sessão. E eu reitero, o meu e-mail é andreia.hidalgo@ucp.pt, portanto, continuo inteiramente disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa subsistir, mesmo que não seja uma questão tão relacionada com o programa propriamente dito. Se for uma questão mais técnica, encaminharei aqui para um dos nossos professores, com certeza nos ajudarão a esclarecer. Portanto, esperamos ver-vos nesta segunda edição do programa, contar convosco, e muito, muito obrigada uma vez mais, e continuação de uma boa semana a todos. Muito obrigada. boa tarde e Obrigada. até breve. Obrigado. Sim.